Este passarinhão que você está vendo agora tem a pior mãe do mundo. Por quê? Bem, em primeiro lugar, ele não está nem em seu ninho, e claramente não chegou ali sozinho. Em segundo lugar, quem está cuidando dele são pais alheios. Você provavelmente já ouviu falar dos passarinhos cuco. A mamãe cuco é conhecida por ser a pior. Ela simplesmente deixa seus filhotes nos ninhos de outros pássaros e os abandona à própria sorte. Mas a verdade é que o mundo animal está cheio de outros pais ruins. Sejamos sinceros, alguns são simplesmente horríveis. É sobre eles que vamos falar hoje. Vamos começar com este vídeo, no qual uma cegonha joga seu filhote para fora do ninho. Eu realmente duvido que o passarinho sobreviveu a esta queda. E depois disso, ainda dizem que a mamãe cuco é ruim. Ela é simplesmente a mãe do ano. Na verdade, as cegonhas não fazem isso por ódio aos filhotes ou por causa de algum transtorno mental. Para alguns animais, esse comportamento é natural? Eu não acredito que estou dizendo isso, mas matar descendentes intencionalmente é algo praticado por muitas espécies. Existe até um termo especial para isso, redução da ninhada. Isso é observado na cegonha branca, mas não tem a ver com as suas qualidades enquanto pais. É apenas seleção natural. Quando os pais percebem que simplesmente não têm recursos suficientes para alimentar todos os seus filhotes, eles se livram de um ou dois deles. Muitas vezes, os mais fracos são escolhidos, mas às vezes, tudo acontece ao acaso. Não é nada pessoal, só os instintos de sobrevivência. Agora, dá só uma olhada nessas imagens. Já vou avisando que elas podem chocar. Esta história aconteceu no Parque Nacional de Ruange em 2015 e chocou a todos que a escutaram. O pequeno hipopótamo tinha apenas 2 dias de idade quando sua mãe o apresentou ao resto do rebanho. Ou melhor, tentou apresentá-lo. Mas tudo se transformou em um desastre. Vários animais adultos se lançaram sobre o bebê e o mataram, deixando-o literalmente em pedaços. A mãe tentou protegê-lo, mas não conseguiu. O que sobrou do filhote virou comida de crocodilo. Honestamente, toda essa situação parece uma ilustração perfeita da crueldade da mãe natureza. Mas, assim como a cegonha, os hipopótamos adultos tinham um motivo para fazerem exatamente o que fizeram. Muito provavelmente, o motivo foi a superpopulação. Um rebanho padrão de hipopótamos tem de 10 a 15 indivíduos. Talvez simplesmente não houvesse espaço para o bebê. Mas isso é apenas uma teoria. As razões pelas quais os hipopótamos cometem infanticídio permanecem relativamente desconhecidas, devido à dificuldade de estudar essas criaturas agressivas. Eles são verdadeiras máquinas de matar. Os hipopótamos tendem a atacar até mesmo os humanos que se aproximam demais de seu corpo d'água. Eles também podem pisotear, sem pensar 2 vezes, em qualquer um que fique em seu caminho. Não precisamos explicar porque é bastante difícil conduzir pesquisas nessas condições. E mesmo que os humanos quisessem salvar aquele pobrezinho, eles simplesmente não conseguiriam fazer isso. Ninguém consegue ir contra o gigante furioso. Mas como eu já disse, esse tipo de comportamento é observado em muitos animais. Nem mesmo os nobres leões são exceções. Quando o macho do bando muda, ele mata os filhotes de seu antecessor, que ainda estão se alimentando de leite materno. Isso porque as fêmeas da maioria dos mamíferos não podem acasalar e engravidar enquanto estão amamentando. Ao matar os filhotes de leão, o macho adianta o momento de conceber seus próprios filhotes. Novamente, nada pessoal. Mas isso não é nada em comparação com o comportamento dos porcos. Isso sim é que é pesado. Às vezes, os porcos têm surtos de agressão e mordem seus parentes, porque eles estão doentes, por exemplo, ou porque falta espaço para todos, ou... bem, na verdade, os cientistas não têm certeza de por que isso acontece. São muitos fatores e pouca pesquisa. Mas a crueldade com adultos é uma coisa. Agora, a crueldade em relação aos filhotes é outra bem diferente. Às vezes, a porca come seus filhotes imediatamente após o nascimento. Este distúrbio de comportamento pode estar associado a partos muito dolorosos e difíceis ou a condições muito precárias. Às vezes, a agressão é limitada só a mordidas, mas a mãe é perfeitamente capaz de morder seus bebês recém-nascidos até a morte, sem uma gota de arrependimento. Segundo uma das teorias, isso pode ser uma falha no instinto de proteção da prole, ou seja, a porca acaba vendo seus leitões como perigosos intrusos. Ou talvez seja simplesmente porque ela quis. Um animal capaz de comer seus próprios filhos recém-nascidos dificilmente precisa explicar as razões de seu comportamento. Os humanos, no entanto, muitas vezes tentam evitar a matança de leitões. Sedativos pós-parto parecem ajudar, mas em muitos casos, eles só retardam o início da agressão materna. Além disso, o desejo de fazer mal à própria prole é, na maioria das vezes, genético. Para evitar esse comportamento violento, as pessoas simplesmente limitam a reprodução de certos porcos. Mas, como eu já disse, existem muitos motivos para o canibalismo materno. É impossível adivinhar qual deles entrará em ação. Mas vamos deixar esse horror suíno de lado e voltar ao filhotinho de cuco do início do vídeo.
Este é um padrão muito interessante de comportamento para uma ave, mas não é o único. O tordo de cabeça marrom age de maneira semelhante. Essas mamães adoram terceirizar suas responsabilidades parentais, colocando seus ovos nos ninhos de outras aves. E elas nem se preocupam muito com a família para a qual seu filhote irá. Ora, elas não ligam nem para a aparência! Os tordos enganam regularmente cerca de 250 espécies, transferindo para ele a educação de seus descendentes. Mas o mais interessante é que essa não é a única forma que os tordos enganam os outros. Mesmo depois que os filhotes adultos deixam o ninho, eles continuam a enganar, implorando por comida para outras aves que nem os criaram. Olha só o nível de insolência! Mas todos esses são pássaros pequenos. Já as águias são outra história. Elas podem ser consideradas mães muito carinhosas. Alimentam os filhotes com carne fresca, protegem-nos do frio, do calor e dos predadores. Elas nem mesmo jogam ninguém para fora do ninho, como fazem as cegonhas, mas não porque estão dispostas a cuidar heroicamente de vários passarinhos. Todo o trabalho sujo das mamães águias é feito por seus filhotes. A águiazinha mais velha pode agir agressivamente com seus irmãos, e suas tentativas de dominar podem muito bem levar à morte de outro filhote. Você sabe o que os pais fazem? Nada! O mais forte sobrevive, e isso só é benéfico para eles. Bem, você sabe, menos preocupação com comida e o tempo economizado pode ser gasto em si mesmo. Peraí, que águias que nada! Quase me esqueci de um dos exemplos mais famosos de maternidade abominável. Os pandas, claro. Os pandas gigantes são adoráveis, engraçados e praticamente ameaçados de extinção. Na verdade, esta espécie é classificada como vulnerável e há vários motivos para isso. Mas eu acho que o principal deles é o cuidado horroroso com a prole. Ou seja, os pandas, em princípio, não se esforçam muito para se reproduzir, mas quando o fazem, muitas vezes nascem gêmeos. E então, a jovem mãe se depara com uma escolha: qual dos filhotes alimentar e qual deixar para morrer. Sim, você ouviu direito. Na maioria das vezes, o primeiro bebê é o que tem mais chance de sobreviver. Os bebês pandas são cegos, completamente indefesos ao nascer, e seu peso é de cerca de 1/900 avos do peso da mãe. A mamãe panda precisa segurar o bebê bem apertado para mantê-lo aquecido e pressioná-lo contra o seio para que ele mame. Isso significa que a fêmea tem que fazer tudo pelo bebê e ela simplesmente não consegue realizar essas operações com 2 de uma vez. Mas os humanos encontraram uma maneira de resolver esse problema. Obviamente, quando se trata do nascimento de gêmeos em cativeiro. Logo após o nascimento, os responsáveis pegam um dos filhotes, induzindo a mãe a pensar que ela teve apenas um. E sim, a panda acredita nisso facilmente. Um bebê, 2 bebês, que horas que sai o rango, hein? Depois, os gêmeos são trocados até 10 vezes por dia para manter a ilusão de um único filhote. Um deles fica com a mãe quase o tempo todo, enquanto o outro fica na incubadora e é alimentado com um preparado de leite. Assim, os 2 bebês têm a oportunidade de sobreviver. E a mãe fica numa boa. Ou seja, todos estão felizes. Mas e os peixes e os outros animais da água? Ah, as coisas também são estranhas aqui. Quando nascem os percas, o pai guarda a área, circula ao redor dos alevinos e os mantém juntos, além de dar proteção contra predadores em potencial. Resumindo, ele se comporta como um pai exemplar. Depois de alguns dias, a maioria dos peixes sai nadando, e nesse momento, o comportamento do macho muda. Em vez de proteger os retardatários, ele os trata como qualquer outra pequena presa. Ou seja, ele simplesmente os devora. Em resumo, ou você é muito rápido ou muito morto. Mas tudo bem, eles são meros percas, dificilmente podem ser chamados de criaturas inteligentes. Os golfinhos são outra história, eles nunca fariam isso. Não é mesmo? Em 2013, os pesquisadores puderam testemunhar o nascimento de um bebê golfinho nariz de garrafa. Os golfinhos nariz de garrafa são as espécies mais comuns de golfinhos, mas seu nascimento em liberdade nunca tinha sido observado antes. Mas os cientistas não tiveram tempo de se alegrar com sua sorte, pois quase testemunharam um infanticídio. 2 golfinhos machos tentaram afogar o bebê cerca de 2 minutos após seu nascimento. Cada vez que os golfinhos afundavam o recém-nascido mais para baixo, a mãe o erguia acima d'água para que o bebê golfinho pudesse respirar. Mas a dupla de machos continuou empurrando o bebê para baixo por meia hora. E mesmo quando as tentativas de afogamento foram interrompidas, os golfinhos permaneceram por perto. Pelas próximas 2 horas e meia, os machos ficaram um de cada lado da mãe e de seu recém-nascido, agredindo-a verbalmente. Ou seja, eles basicamente a xingaram e ameaçaram em golfinhês. Mas esses ataques são raros entre os golfinhos. Parece que ele foi planejado com antecedência. E, pelo visto, os machos agressivos usaram a mesma lógica dos leões. Os cientistas acreditam que os machos cometem infanticídio para acasalar. Se uma fêmea de golfinho tem um filhote para alimentar, ela ficará indisponível por vários anos. Mas se ela perder o bebê logo após o nascimento, ela estará pronta para acasalar novamente dentro de alguns meses. Não sei nem o que dizer. Eles poderiam ter esperado, né? Quanto mais coisas interessantes eu aprendo sobre nosso planeta,
mais louco ele me parece. Mas sabe, isto também tem seu charme estranho. Até mais!